Fala aí, pessoal americano, chegando para mais um podcast. Quem fala para vocês é o Kenneth Gaspar Zadi Jr. e... Britannic Bieber Scofield é hoje com mais um convidado interessante para todos vocês. Exatamente, né? Nós vamos conversar com o CEO do PSL, né? Um dos maiores né? O projeto que ajuda os universitários a ingressarem nas escolas públicas. Então nós estamos aqui com ele, vai-nos... Públicas e privadas. Privadas também, né? É, exatamente, né? Porque a gente está mais Ajuda a acostumado. entrar e ajuda a sair. Exatamente, né? O cara é muito inteligente mesmo. Então ele vai nos passar aqui também alguns macetes e vai nos abordar mais a respeito deste projeto, ok? Então. Hoje vos trouxemos aqui esse jovem de valor que tem um projeto incrível para vocês. Com vocês, Gelson Vuns. Gelson Vuns, eu tenho mais um nome no meio. O nome de registro, na verdade, é João Vuns, mas é aquela, na faculdade ficou conhecido por Gelson Vuns, então é Gelson Vuns para todo mundo. Gelson Vunge. Gelson, de onde surgiu a ideia do teu projeto PSL e o que é que significa? Olha, o PSL significa Projeto Explicação Sem Limites. Isso foi a primeira definição que nós demos e ela surgiu de uma forma até um pouquinho engraçada. Quando eu estava no primeiro ano, o que eu mais ouvia dos estudantes do segundo ano era que vocês, quando chegarem no segundo ano, vai ser muito difícil, vão encontrar mate fine, assim, as cadeiras, vão ter muitas dificuldades. E eu tinha uma prima que estava para entrar na faculdade também. Ou seja, quando eu fui para o segundo ano, ela estava a fazer o primeiro, ela faria o segundo. Então eu disse, não, pronto, como estão a dizer que vai ser difícil, e foi um pouco difícil para os meus colegas, eu disse, não, vou criar um projeto ou um preparatório prático para essas cadeiras do segundo ano, para ela. Mas depois eu pensei, não, vou só já expandir para mais estudantes. Peguei, expandi, no princípio até cobrei 8.000 kwanzas para cada pessoa. Incrivelmente pagaram bastantes pessoas. Menos eu, né? Pagaram umas pessoas e aí começou, foi o primeiro preparatório prático e era o primeiro preparatório prático desse gênero. O que mais tínhamos era preparatório de ingresso à faculdade e assim, nunca teve preparatório prático. Okay. E foi o primeiro criado na altura e o nome nem era PSL, era JJ, explicações. Mas depois de um tempo eu vi que não, queria tornar aquilo grande, maior. Pode não parar só por causa do preparatório. Então eu fiquei a pensar, não, como a ideia é ser sem limites, sem fronteiras, pensei, não, projeto PSL, Projeto de Explicação Sem Limites. Na verdade é algo inovador, né? A gente está acostumado mais a ver aqueles que sempre que só aparecem no final do ano. E ao decorrer do ano praticamente que não se fala nada e tá se aproximar ao final do ano, o pessoal dá aqueles garimpos aí para ajudar o pessoal a entrar. E até no princípio eu nem queria dar o preparatórios de ingresso. Nós não queríamos dar, nós hoje damos preparatório de ingresso, mas não queríamos dar por ser modinha, ou seja, já é corrente, já tem pessoas que fazem. E eu tinha feito um preparatório de ingresso à faculdade, foi muito bom. E, entre aspas, não queria fazer concorrência com os meus professores, né? Okay. Mas depois eu tive que fazer concorrência com eles, porque eles um dia me puxaram e perguntaram, estás a roubar o nosso pão? E assim, eu disse, não estou a fazer preparatório de ingresso, o meu preparatório é mais prático. Mas depois fui dando mais preparatório prático e uma das coisas boas que eu notei, a ideia era preparar os estudantes, né? Para quando estivessem no segundo ano, eles pudessem e já bem preparados. Bem preparado, ok. Pudessem dar conta das cadeiras e assim. Como o objetivo era o ano, eu até hoje não me esqueço, tenho um dos estudantes que ele teve uma boa prestação no preparatório e quando chegou na faculdade, numa determinada cadeira só tirava 20. Não, quer dizer, eu na verdade quando começaste a falar sobre o PSL, eu estava a pensar que era só um programa que ajudava o ingresso. Também ajudou o acompanhamento? No princípio era mesmo só era preparatório segundo ano e depois acompanhamento corrente. Não, acho que nos 2 primeiros anos não teve nada a ver com ingresso. Só depois de 2 anos é que nós começamos a fazer ingresso e depois acompanhamento. Ok. Não, porque normalmente a gente só está acostumado que a gente faz ali o preparatório do pessoal, lhes dá uma boa esfregada no mês de dezembro. Começa novembro, né? Dezembro, vem janeiro e tal, depois aí... Setembro, né? Acho que é outubro, né? Não, começa em setembro. Começa em setembro, né? Acho que agora está ali. É muito interessante.
Yeah, muito interessante. Na verdade, são poucos que pensam assim, né? E às vezes quando alguém vem com uma ideia inovadora, e acredito que também já tem a pessoa que está fazendo o mesmo processo, o mesmo projeto que o teu, né? Depois. Sim. Nós tivemos uns estudantes, uns colegas que estiveram fazer o mesmo projeto que nós. Era uma concorrência para nós, mas para mim era do tipo, pronto, tudo bem, concorrência, não é nada de mal. Eu falava para os meus, olha, nós temos concorrência aí, então temos que fazer mais alguma coisa. E a ideia era sempre parar e pensar estratégias para, vamos dizer, acabar com a concorrência, né? Ok. Então, foi bom ter concorrência, né? Eles infelizmente desistiram, né? Nós não paramos, mas algo também que foi bom, foi concorrência, mas foi bom, foi depois nós termos visto os nossos alunos a querem replicar o que nós estamos a fazer. Ah, ok, ok. Isso prova que aprenderam bem. Eu queria perguntar até, muitos dos alunos do PSL viraram professores já. Muitos. Como é que isso aconteceu? Não pensar só assim, não, isso só vai ser, eu vou ser sempre o professor e vai passar sempre os alunos, mas não, abriste o caminho para mais pessoas. Olha, o primeiro preparatório só tínhamos 2 professores e nós tínhamos que dar, acho que umas 6 cadeiras do segundo ano e nós tínhamos 2 locais. Então eram, vamos dizer, entre aspas, 6 cadeiras num local e 6 cadeiras no outro. E tínhamos que dar também nos alunos do primeiro ano, porque estavam a pedir. Nós só tínhamos 2 professores. Num dos locais, eu dividia com um dos professores 3, no outro local dava as 6 cadeiras sozinho. Então... 6 cadeiras é muito. Sim, um gênio. eram 6 cadeiras mais 3 do primeiro ano. Ok, como? Então, de disciplina diferente? Ou... Disciplinas diferentes. E pá, exatas ou sociais? Exatas. Mano, Era É um muito micro, táxi. macro, matemática financeira, contabilidade analítica. Eu acho que ele está a fazer essa cara porque não está a fazer ideia de que disciplinas são as mais difíceis que existem. São as Não, mais- na verdade quando ele falou exalta, logo exatamente. Não, as sociais nós não damos. Sociais passamos dicas de estudos e assim, o pessoal consegue dar conta. Então, eu consegui dar conta na altura, mas era demais. Eu não podia aguentar aquilo durante todo o tempo, então procurei integrar algumas pessoas. E comecei pegando aqueles que eram os meus alunos. Os melhores alunos, integrei para o PSL Ok. e ficaram já a prestar as explicações. Depois foi para surgir, isso foi para darem aulas no preparatório. Ok. Mas Não o para afundarem PSL os seus projetos. O PSL eu tinha a ideia, né, e não tinha assim tantos professores. Eu li para os meus colegas, eu vi não faziam nada e só estavam a reclamar de dinheiro. Eu falei, não, vem, vamos reunir, vamos sentar aqui. Eram as pessoas que eu queria selecionar para fazerem parte do PSL. Eu falei, não gostariam de ganhar uma renda assim extra, não sei o quê. Eu tenho uma ideia de um projeto que nós vamos estar a fazer, dar explicações e assim o vosso rendimento vai assim, todo mundo gostou. Eles toparam e aí começaram a entrar os primeiros membros do PSL. Isso foi a 14 de setembro de 2017, 18. Entraram os primeiros membros do PSL. E aí a ideia foi sempre colocar os alunos. Outros nós, já teve vezes que nós abrimos um recrutamento geral, né? Ok. Mas era com uma certa exigência, porque às vezes era explicar para os alunos de outra universidade que era diferente. Uma coisa é alunos da UAN, outra coisa é alunos de outra universidade, que acabava sendo um pouquinho diferente. E para aqueles estudantes que diziam assim, não, eu não preciso do PSL para mim passar. Será que PSL garantia 100% de aprovação? Por exemplo, eu vou entrar no PSL e já estou aprovado a 100%. Eu tenho muitos alunos que perguntam isso. E eu sempre respondi isso para os alunos. É assim, nós vamos fazer a nossa parte. Nós podemos garantir que se você ouvir e prestar atenção nas nossas explicações, a metodologia é assim, nós garantimos que você vai passar. Mas isso não depende inteiramente de nós, depende também dos alunos. Nós garantimos que conseguimos fazer a nossa parte e conseguimos te entregar um conteúdo que vai ser da forma mais descomplicada possível, que você vai mesmo perceber, mas depende também da tua disposição. Então, nós tínhamos essa garantia que nós prestávamos um serviço de qualidade. Agora, dependia também dos alunos. Mas os alunos, em geral, se empenhavam. Apesar de ter aqueles casos, alunos um dia antes da prova, que é a explicação. E mesmo para esses casos, nós fazíamos o quê? Tipo, há diversos modos ou metodologias de você explicar alguém. Você pode explicar alguém que tem mais tempo, você vai explicar de um outro jeito. Alguém que vai fazer prova amanhã, você vai lhe explicar para conseguir fazer a prova amanhã. Ou seja, não vai lhe explicar para aprender.
só para conseguir fazer a prova amanhã e pelo menos ter boa nota. Então é assim que nós fazíamos. Mas, normalmente, né, os alunos que dão explicação são aqueles que estão muito ligados com os professores. Está mesmo muito ligado aos professores ou nem por isso? Incrivelmente, eu acho que eu era dos alunos menos ligados com os professores. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a ideia é o quê? Normalmente os professores têm sempre essa tendência de fazer ciúmes. Como sabem que você está a garimpar e os alunos estão a aprender bem, a ideia dele é que é complicar da melhor maneira possível o aluno para lhe fazer entender que tudo que você explicar não está de acordo com aquilo que ele está a dar. Ou seja, com a afinidade de descredibilizar. O professor angolano tem dessa. Será que também já aconteceu isso no PSL? Aliás, isso é o que mais acontece. Yeah. Isso é o que mais acontece. Para lhe verem que é barra, sabes? Eu não era tão próximo dos professores. Pronto, é algo bem particular. Eu dizia para mim, irmão, estou aí para a faculdade, é para aprender. Eu não estou aí para fazer amizade com o professor, tudo bem. Eu vou respeitar sempre os professores e tudo mais. Não estou aí para desrespeitar ninguém. Mas eu estou aí para aprender, estou aí para absorver os conteúdos que vão me passar. E esse era o meu objetivo. Eu tirava as boas notas, as pessoas me notavam por causa disso. Não porque eu era a pessoa que está sempre lá a responder. Para mim era assim, eu só vou levantar a mão para responder se ninguém levantar. Se as pessoas estiverem a levantar, não, quero responder, à vontade. Agora, se ninguém levantar, a sala está calma demais, professor, tenho uma opinião acerca disso. Era muito disso. Os professores me conheciam, eram porque eu tinha boas notas mas não tinha aquela muita amizade ou muita ligação com os professores, era por ter simplesmente boas notas. Acho que não foi mais do que isso, né? Mas agora complicações, olha, teve uma época teve uma época que um dos membros do PSL fez uma publicação, né? Pronto, não foi toda uma boa publicação, mas os professores não viram aquilo com bom olho. Ele disse algo do tipo, podem tirar todos os professores, eu e os meus amigos vamos dar aula na faculdade. Olha, sério. Os professores ficaram assim, prontos. Alguns pessoas, como têm no Facebook, né, que acompanham no Facebook, ficaram assim, prontos, porque esses meus estão a falar isso. E queixaram. Nós fomos chamados na coordenação, acho que era a coordenação aí, um departamento aí da faculdade. Fomos chamados para reunir e a pessoa que nos chamou para reunir, um dos professores também bem respeitado lá da faculdade, disse duas coisas, né? Que nós tínhamos que controlar aquela publicação e tudo mais. Mas outra coisa que disse é que, não, se os professores estão com medo, os professores também são culpados por estarem com medo. Porque acho que se eles têm o conhecimento que dizem que têm, não deviam se preocupar com os alunos. Ok. Então os professores acabavam estando preocupados conosco, até o ponto de que houve um tempo na faculdade que qualquer aluno que se levantasse sabia mais do que parecia aos olhos do professor, perguntavam se é do PSL. Exatamente. Era mesmo Sim. Fogo. Se levanta o aluno e barra, não, se é do PSL, se é do PSL já é aí, parece que estava na nossa casa. Isso me faz pensar na seguinte pergunta. Será que as aulas que vocês davam substituíam as matérias dadas pelos professores? Porque tinha muito isso. O aluno vem, o professor está a dar aula, é muito chato, o professor não ensina bem, dá aula bem rápido, só que para quem sabe, não vou ir no PSL, não assisto a aula desse professor. E lá tem muitos esses casos. Tem muitos casos, infelizmente. Substituía as aulas. Assim, você pode dizer, não assistem mais aulas desse professor, só que na nossa aula vocês vão bater a prova, porque lá é assim, você sabe, debater muito as provas e não se interessam muito pelas aulas alguns alunos. Não é querer tirar o mérito dos professores e das aulas em si, mas eu particularmente via e digo que a metodologia podia ser melhor. A forma como é explicado aos alunos podia ser bem melhor, porque também é para se questionar porque é que muitos alunos tinham dificuldade em certa cadeira. Como é que o professor está explicando, mas muitos alunos têm dificuldade. Okay. E chegavam para nós, eu olhava, eu achava que não, aquilo podia ser explicado de forma diferente. Tem uma forma que os alunos podiam compreender. E tanto quanto os professores às vezes tinham uma sala de um monte de alunos, nós também tínhamos salas de um monte de alunos e nós explicávamos e nós tínhamos sempre testemunho dos alunos. Inclusive eu criei aquele material tão detalhado que eu disse para mim mesmo que esse material é para substituir o professor. Eu disse, eu vou fazer um material tão detalhado de exercícios resolvidos. Foi na altura da cadeira de contabilidade analítica 1. Eu disse, esse material é para substituir o professor. E aquele material estava tão bom
né? Que, infelizmente eu não tive, nós temos o material em formato digital, né? Não tivemos não tínhamos como na altura ter mais controle, aquele passa para um aluno, E essa para passa para toda a faculdade. Uhum. E o que eu fiz foi colocar o meu contacto naquele material para alguém que tivesse dúvida e assim pudesse puxar para esclarecer. Eu recebia ligações de aluno a dizer, olha, eu não entendia nada que a professora ou o professor estava a explicar, nada mesmo, não entendia. Mas depois de ler o teu material, eu entendi tudo mesmo, tudo. Consegui bater, consegui tirar a cadeira. E queria saber se tem a segunda parte do material. Não, porque isso que estás a falar não deixa de ser verdade. Eu me lembro quando estava a fazer primeiro ano, né, no curso de Direito. Estava numa universidade, só não vou falar aqui o nome para não manchar o nome da coisa da Vamos universidade. criticar, né? Exatamente. Yeah, aquilo é o quê? O professor de lá, não chamo professor de introdução de direito, olha aquele professor, todas as definições que ele dava, para você conseguir perceber, uma letra, né? Uma letra, você tem que ir, ou seja, uma palavra, você tem que ir no dicionário, às vezes. É que do princípio até o fim, da definição de um determinado conceito, mano, é uma coisa mesmo incrível, palavras bem difíceis. O que estava rolando na nossa cabeça? De que ele é muito inteligente. Fogo. E a gente fica, não, epa, nunca vou aprender mesmo. E depois quando eu saí de lá, né, comecei a ver aula de alguns youtubers brasileiros e tal. Eu comecei a ver aquilo de forma bem descomplicada, que apenas com uma pequena frasezinha eu consegui entender uma coisa bem gigantesca. Tá a ver? Os nossos professores aqui têm uma certa dificuldade, não todos, né? Mas grande parte dos nossos professores aqui tem uma certa dificuldade. Quanto mais ele achar que a sua matéria que ele está a transmitir, os alunos estão a ver que está difícil, melhor para ele. Porque ele vai sentir, não, eles assim vão ver que eu sou barra, que eu sou inteligente. Normalmente a minha percepção, eu vejo é essa. Nossos profs, normalmente nesse lado, eles são infelizes. Pessoal, só para lembrar que nós estamos aqui com o Gelson Vunge, o dono e CEO do projeto PSL. Então, continuem ligados nesse canal. Gelson, uma vez um colega ele me disse que lá na UAN os professores ensinam para avaliar, não para qualificar. Será que o PSL veio mudar esse quadro? Sim, nós procuramos mudar esse quadro porque uma das dificuldades que nós víamos era os alunos, depois da faculdade, alguns saíam bem vazios. Você entra e também, pronto, é a questão do programa e assim, e tem a questão do próprio aproveitamento dos alunos. Alguns saíam bem vazios em relação, porque é tanta pressão que o aluno só quer estudar para passar, o aluno não quer saber de aprender. Nós pautamos por dizer ao aluno, não, nós não estamos a te ensinar só para você passar na prova. Com exceção, claro, daqueles casos em que o aluno tem prova amanhã. Aí não tem como, você não tem como lhe ensinar para aprender. Tem que lhe ensinar para fazer a prova. E nós pautamos muito por fazer os alunos perceber. Nós não tínhamos o ideal de fazer o quê? Tornar os alunos dependentes de nós. A ideia é que nós ensinamos os alunos e eles consigam caminhar. Nós damos base e eles consigam caminhar. Nós temos alunos que sempre voltaram, mas temos alunos que ficaram tão bons e aprenderam a metodologia que foram continuando sozinhos, conseguiram dar conta mais adiante das cadeiras, mas sempre vieram para dar algum feedback, para um esclarecimento daqui e dali, sempre voltaram. Então a ideia era sempre, não era só parar por fazer com que eles tirassem a cadeira, é com que eles mesmos aprendessem aquilo. Okay. Por isso, às vezes, ao dar explicação, há muitas coisas que as pessoas não entendem, as pessoas só fazem. Tipo, as pessoas quando faziam exercícios de contabilidade analítica, não, mão de obra, matéria-prima, tipo, eles sabem o que é matéria-prima, sabem que eu tenho que calcular matéria-prima, consumo e acabou. E nós no PSL procuramos dar exemplos práticos, não, uma fábrica produz pães, as matérias-primas são essas, até chegar ao produto final. Exemplos mesmo bem práticos que fazia eles interiorizarem o conceito de como é que aquilo é, porque a melhor forma de você aprender, de você aplicar e fazer a prova, ou o que se diz é, nós vamos para tirar boa nota é consequência do conhecimento. Temos que ir para aprender conhecimento e para obter conhecimento. E você quando tem um conhecimento, você quando sabe, você consegue tirar boa nota. Aquilo é você perceber, não, essa coisa se faz assim, assim, e se faz assim, então eu devo prosseguir desse jeito. Quando nós não percebemos isso, nós chegamos na prova e pensamos, tá diferente do que deram na aula. Ok. E aí fica baralhando a cabeça das pessoas. Isso aconteceu, acho que em prova de economia, onde o professor meteu uma rasteira na prova. Toda a sala caiu.
excepto eu, né? Isso não é necessário, né? Não é se achar. Toda a sala caiu por causa dessa questão da forma como as pessoas estudam. Então, a forma como estuda é muito determinante para ter o sucesso, tanto a nível da faculdade quanto a nível profissional. Então, a ideia é você absorver, a ideia é você saber como é que se faz. Se você saber como é que se faz e aparecer rasteiras ou algumas coisas dizendo, você vai dar conta que não. Sabe o cerne da coisa. Sim, isso aqui não tinha que ser assim, poderia ser assim, ou o melhor caminho que eu posso prosseguir é fazer isso. Diferente de alguém que só estuda para fazer prova e chega na prova, veja aquilo está diferente, fala, não, isso não está igual ao que deram na sala de aula. Mas como não está igual e não sei outra forma diferente, vou fazer só já igual ao que deram na sala de aula. Depois, como é que eu tirei negativa? Realmente, eu nunca tinha pensado desse jeito. Por exemplo, né, o PSL nesse preciso momento só é ainda. Quer dizer, não é uma coisa ainda assim, tipo, legalizada, uma coisa bem institucionalizada. Direito de marca que está a bater bem no Facebook, não sei se Exato. estavam a falar, alguém tinha Não usa aquele termo, vão. Usaste esse termo, eles vão denunciar esse querer. mambo. E aqui agora não se falava disso. Não sei se o PSL já registrou a marca, porque se não registraram, alguém pode chegar e dizer, não, a marca é minha, porque é que registrei. Mas, Sim, eu é não tipo o coisa, né? O projeto do Eric, matemática financeira também, já ficou tão famoso, né? Que Sim. ele já tem tipo perspectiva de criar também uma academia, né? Só para falar de matemática financeira. Já pensou também no PSL chegar até este nível? sei. Olha, já pensamos sim em chegar até esse nível e estamos em processo da própria legalização. Porque e quando a coisa não está questão da legalizada, marca. fatura-se mais, porque estás a ver? Quando fica legalizada, tem que pagar Imposto. imposto e tal, essa coisa. Por isso é que o Pipo não gosta de legalizar as coisas, né? O nosso tema da legalização, em parte, é isso e é outras questões que está aí a ver. Mas nós temos sim em perspectiva a legalizar, temos sim em ter a marca mesmo só para nós. E até agora ninguém roubou, isso é bom, mas nós vamos fazer isso, né? Os que estão acompanhando, ninguém rouba também, né? Não, na verdade é aquilo que eu falo, né? Não é o nome que vos tornou, na verdade é aquilo que vocês ensinaram lá, que vos tornaram, né? Que deram todo o nome que vocês têm a nível nacional, principalmente nos estudantes, né? Quer dizer, eu não conheço, quer dizer, eu não conhecia, né? O PSL, o britânico falava tanto. Eu também procurei um dia, né, investigar um pouquinho a respeito disso. Falando também muita coisa a respeito desse mesmo projeto, né? Se eu conhecesse na época, quando estava para ingressar na UAN, eu iria no PSL, eu iria passar no curso de Direito. Eu iria passar. É uma coisa interessante que ele falou. O PSL só está voltado à faculdade de economia ou a todas as outras faculdades? Por hora nós estamos só para as ciências econômicas, simplesmente ciências econômicas. Decidimos nos especializar, ser os melhores. Nós pegamos bons estudantes, os melhores estudantes, na altura do recrutamento foi os melhores estudantes de gestão da UAN, os melhores de contabilidade e administração, contabilidade e auditoria, os melhores de gestão financeira, os melhores economistas, juntamos para fazer o projeto. E penso que uma das valias que nós tivemos foi também nós sermos consistentes em relação às ciências econômicas. Nós conseguimos pegar não só a UAN, como os alunos de outras universidades e assim por diante, católica, metodista e assim. Nós conseguimos ter alunos dessas universidades também conosco. Então, já tivemos sim solicitação de pessoas de engenharia, pedir explicações daqui. Infelizmente, até agora ainda não temos, né? É o que está a se pensar, mas está a se balancear muito, porque acho que nós acabamos ganhando mais porque quando olharem para o PSL, se é ciência econômica, os mais recomendados são aqueles, né? Ok. Ser especializado às vezes é bom nessa área, né? Eu vejo sempre nos livros, não sei se vocês já viram, nos livros vem assim, esse livro é voltado para os estudantes, profissionais, e eles vão assim, será que o PSL é só para estudante ou também para quem já está no mercado de trabalho? Bem, tem uns que estão no mercado de trabalho que são estudantes, né? Não sei se esses também são incluídos. Esses assim. Mas... Sim, eu trabalho numa empresa e estou com dificuldade. Uma vez ouvi uma conversa, só para constar, não sou fofoqueiro, mas ouvi a conversa. Ouvi a conversa e alguém não tocava. Estava a falar que o colega dele de trabalho não sabe mexer com aquilo. E eu pensei, uau, eu já vi um livro a falar disso. Aquela pessoa que tem dificuldade em calcular coisas relacionadas à área financeira. Sabes, em Angola é assim. Não entendo assim. nada, mas tem alguém que me gosta ou é próximo, me vai meter naquela área. Mas eu, como quero ser capacitado naquela área, ser bom, vou procurar ajuda. E então digo, não, vou pensar, não, se calhar vou ao PSL. Será que é ao pensar assim, vou encontrar solução?
Para o PSL encontra-se solução. Inclusive nós já tivemos pessoas, não são muitas, né? Não são mais em relação aos estudantes, mas já tivemos pessoas que trabalham e têm assim dificuldade em determinada área e puxam por nós. E nós normalmente o que é aprender e nós lecionamos normalmente. O pessoal do PSL foi se especializando, tipo, algo também que não se sabe e não sai muito ao público. Os professores todos do PSL eles não ficam só por dar aulas. Nós temos formações e muitas formações internas que são realizadas. Tipo, por exemplo, nas últimas semanas ou até o final do ano nós demos muitas formações sobre normas internacionais de contabilidade. Temos muitas informações sobre os softwares, sobre a questão de fiscalidade, essas questões. Os professores do PSL são formados, e têm conhecimento sobre isso. Então, quando vêm pessoas desse gênero solicitar, não, eu tenho dificuldade no trabalho sobre IVA e tudo mais, nós temos pessoas no PSL que sabem. Eu tenho dificuldade sobre Primavera ou Excel, nós temos pessoas no PSL que sabem. Então, nós atendemos essas pessoas normalmente, sem problema. Inclusive, né, acho que na altura o maior grau dos alunos, dos professores do PSL era a licenciatura, mas nós também ajudávamos alunos do mestrado. Explicações para alunos do mestrado. É tipo aquela cena do Isaac, né? Ele é só técnico médio em arquitetura até licenciado, mestrados. Vão lá, procura dele. Mas um projeto dessa natureza cobra bem caro, né? Não é barato. É bem caro. Não é bem caro. O PSL tem um preço bem Mas razoável. Mas que está no médio que não trabalha, consegue fazer o curso no PSL? Consegue. Depende do pai dele. E o pai não consegue pagar uma faculdade de 40 mil. Consegue um curso ou mais aulas? Assim, ele quer o curso completo para se preparar para entrar e para continuar. Para entrar para a faculdade, o preço são bem razoáveis. Nós temos uns pacotes que são assim mais puxados, como, por exemplo, nós temos pacotes que envolvem mesmo acompanhar um aluno durante o semestre. Tem alunos que pagam, não, nós queremos que o PSL nos acompanhe durante todo o semestre. Então, durante um semestre completo, nós estamos aí com alunos, explicações, apoio, damos recomendações, orientações nos alunos, até o objetivo mesmo é passar. Agora tem aqueles que são explicações mais pontuais, né? Não, quero explicação de um mês, quero 2 dias só, quero 1 dia, e nós temos. E tem aquelas de ingresso que têm os valores são razoáveis. Nós começamos com 8 mil, só para terem noção. 8 mil professores. É. Você já tem um espaço assim físico em que o pessoal já se identifica. Por exemplo, né, nós estamos localizados tipo na Manhanga, no apartamento tal, no sítio tal, você chega lá, vai encontrar nossa recepcionista e você se inteira, vai te falar de tudo que se passa. Ou ainda estão de forma muito informal, né? Porque de forma muito informal lucra-se mais, sabe? Incrivelmente, no informal lucra-se mais. Mas nós também vimos que ter um local seria muita vantagem para nós. Infelizmente, nós tínhamos um local inicialmente, mas depois não atendia a nossa demanda. Então, onde começamos, na verdade, então tínhamos que ver lugares que nós podíamos albergar mais alunos. Como não tínhamos local e para não parar, nós fizemos convênios com alguns centros de formação. Okay. E nós damos alguns preparadores em centros de formação e depois tínhamos um local e por alguma situação aí com o dono do local nós tivemos que sair, estamos na Mutamba, nos coqueiros, né? E agora nós estamos ainda sem um espaço físico, mas nós conseguimos dar as nossas explicações sem problema. Nós temos, é aquilo. Existem dificuldades e existem o que nós podemos fazer acima das dificuldades. Nosso problema é esse, o que é que nós temos, o que é que nós podemos fazer. Nós aplicamos outros caminhos para conseguir fazer isso. E por exemplo, né, na qualidade tipo de CEO e fundador desse projeto, acredito que também já dá aula nas universidades. Ou que só permanecer no PSL, se especializar só naquilo? Não dou aula nas universidades. Nunca surgiu também convite? Não, incrivelmente não, nunca surgiu convite. Mas é que é por medo, por ser muito fera, ou porque acham que você é uma ameaça para a mente dos alunos, vão sonar muito acima da média? Eu acho que particularmente eu também nunca esperei convite. Okay. Então é algo que eu acho que não me incomodou, não me incomoda assim tanto, porque
eu queria e quero fazer o PSL crescer cada vez mais, então eu queria estar lá no PSL. E eu sabia que no PSL eu poderia fazer muito mais. Poderia fazer muito mais. Não, porque na verdade ser professor universitário é o status. Tá a ver? Status de Aquele, professor. eu sou um professor universitário e tal, se calhar o peso seria um pouco mais diferente. Porque aquilo que, por mais incrível que pareça, a nossa realidade, principalmente nós africanos, ainda mesmo o status, diplomas, tem muito peso. Às vezes os caras que são mesmo assim, truta, bem duro, nem têm esses documentos, mas só pelo facto de uma pessoa ter aquilo. Eu acho, pronto, é uma coisa status, mas quando você cria a tua imagem nas pessoas, aquilo acaba valendo mais do que status. Ok. Um exemplo é só, quando você às vezes sabe mais do que a tua idade, podem te dar mais idade do que você acaba tendo. E o outro exemplo é, nós não tínhamos nenhum status de licenciados, não tínhamos, não tínhamos nenhum status de licenciados, mas nós tínhamos estudantes que eram bem mais famosos que muitos professores. Por exemplo, o Eurico PhD. Se você chegar na universidade e falar um professor, os alunos podem não conhecer, mas se você falar Eurico PhD, quase todos os estudantes conheciam ele. Então, a parte do status, acho que nós criamos a nossa imagem e as pessoas ficaram a perceber, não, o PSL tem bons professores, os professores são bons e tudo mais, e começaram a conhecer. Quando se menciona certos nomes, já sabem e tem até aquele respeito e consideração. Então, nós estamos nessa, né? O Eurico, eu acho que também ele foi monitor, né? Mas foi só depois, ele já era bem famoso sem ter sido um monitor. Ele era muito famoso. Então, Mas eu acho que também nunca foste muito aluno de querer isso. não, Aparecer. Por exemplo, eu lembro quando te conheci, você era um aluno aparecedor. Existiam muitos alunos aparecedores na escola, mas você não. Era sempre aluno que está nas dele. eu não gostava de aparecer. Por quê? Por exemplo, eu, para mim conhecer, alguém me indicou. Disse, não, vai naquele colega, aquele colega é muito bom. Então eu fui lá. Não é porque eu te via se exibir como eu via outros. Porque é já da tua personalidade. É da minha personalidade. Eu sempre fui alguém bem calmo, bem no seu canto. E até a forma de falar. Calmo no seu canto e pronto. O que é para fazer, eu faço, né? Nas calmas. Não tenho dificuldade, por exemplo, podem pensar, não, isso aqui não consegue defender e tudo mais, defender trabalho é assim, mas quando eu defendia trabalho também, os colegas até admiravam, não, como é que você é bem calmo e defende trabalho assim. Eu preferia sempre estar no meu canto, nas minhas calmas, fazer as coisas e é aquilo. Esqueci até mais. Querendo ou não, aquilo vai sair à tona. Por publicarem as notas, por terem pessoas à tua volta que vão ver o que você está fazendo, as pessoas vão acabar por fazer publicidade de ti mesmo. E boa parte das pessoas que nós recebíamos, tanto eu particularmente como o PSL, era a questão de recomendação. Não, ouvimos porque eles fazem isso, e então eu acho que a nível da faculdade eu só fiquei conhecida por as pessoas estarem a falar. Por que preferiste ser conhecido pelos resultados do teu trabalho do que pela tua exibição? Eu acho que isso é bem pessoal, bem particular. Primeiro é que eu nem quis, não gosto de me exibir, nunca fui pessoa de querer estar lá na frente, tá, fazer as coisas e falar e essa coisa, nunca fui dessa. Mas eu queria produzir e acho que mesmo não querendo estar a se exibir, eu podia conseguir produzir. Então eu produzia, eu aplicava aquilo que eu sabia, eu criava, eu projetava e procurava realizar aquilo. E por conta disso eu fui sendo reconhecido. E acho que assim, né, particularmente acaba tendo, não, né, tirando o mérito de que você pode fazer dessa forma, mas acho que eu acabei sendo muito efetivo para as pessoas. Porque não era eu a falar noutras pessoas que eu poderia ajudar, que eu era bom e assim o projeto era bom. Eram as outras pessoas a falarem para as outras pessoas, não, que aquele colega é bom, aquele projeto é bom, pode ir naquele projeto, te garanto que você não vai se arrepender. Então, não era nós a falarmos para eles, eram eles próprios a falarem uns para os outros e todos ficaram, não, é mesmo bom, não tem como. Quer dizer, marketing de boca a boca. Marketing boca a boca. Foi assim para Achas nós. que para os outros estudantes, assim, conselho, que querem criar projeto para serem bem-sucedidos, também tem sido o teu caminho, assim? Se ele acha que a personalidade dele é muito extrovertida, como do homem que está aqui do lado, ele tem que fica nas duas, não? Ou achas que
modelo assim, dizem não importa a cor do gato, importa que pegue o gato. Foi no teu caso. Por exemplo, eu posso ser conhecido por ser alguém muito extrovertido ou por ser introvertido. Ou É isso. todo mundo tem que ser introvertido, não falar Não, nem... Porque os professores dizem assim, os alunos que mais falavam, não sei se já ouviste, tiravam as notas mais baixas. Os que ficavam mais nas suas... É que terão... Não, quer dizer, na verdade isso não é um padrão. Não é um padrão, porque assim, eu falava muito na turma, não, quer dizer, não tive notas péssimas. Tive sempre boas notas. Uma das coisas que me dificultava mesmo era a minha indisciplina, né? Fazer barulho e tal, essa coisa toda. Mas foi sempre conotado de que os alunos mais calmos são os mais inteligentes. Os mais inteligentes, mas não é um padrão. Pronto, não é bem um padrão e as pessoas não precisam ser todas introvertidas para conseguir realizar as coisas. Acho que as pessoas devem ser conforme elas são. O importante é elas conseguirem realizar. Se conseguirem realizar, se conseguirem ter resultados com isso, isso é que é mais importante. Porque mesmo, pronto, o PSL, eu que sou uma pessoa que gosta de ficar no meu canto e não gosta muitas vezes de dar, até das caras, eu não era muito fã das caras. Não tinha como, tinha momento que eu precisava das caras, tinha momento que eu precisava estar lá à frente a falar em nome do PSL e assim, e eu, quando essas situações eu estou lá, de boa, sem problema nenhum, eu consigo estar nessas situações, mas não é uma situação que eu falo, não, eu quero estar nessa situação, não sei se conseguem perceber. Ok. Sim, então, em geral, não se precisa ser introvertido para conseguir realizar, as pessoas precisam ser o mais natural possível. E é assim que você conquista. Não força a barra. Quer dizer que se reconheceste muito na série Casa de Papel, não? Ele tem uma personalidade. Prison Break conhece. Casa de Papel tem o professor. Que são extremamente estratégicos. E eu, a nível estratégico, eu acho que não sei, trabalhar em backstage a nível de preparar estratégias, eu acho muito interessante. E muitas das vezes era sentar, analisar, escrever daqui ideias, preparar, ver o que podia ou não funcionar. E muitas coisas funcionaram. Por exemplo, algo que eu parei e pensei para realizar a nível do PSL foi... Teve uma altura que teve muitos alunos a ir a recursos. Eu fiquei a pensar, não, nós podemos fazer alguma coisa acima disso. Eu falei, não, vamos realizar a operação Recurso Note. Ou seja, não há recurso. Não há recurso. Então, antes dos exames, nós dávamos, aquilo era sempre, antes dos exames, dávamos explicações para a preparação para as provas. E aquilo funcionou. Os alunos não iam a recurso, bem, nem todos, né? Aqueles que se aplicavam, obviamente, conseguiam sempre tirar as cadeiras e ir nas calmas. Já tem planos futuros para o PSL, né? Para ascender mais, tipo um outro escalão. Quem sabe, né? Você pode idealizar o PSL tipo como uma... Não, quer dizer, até não só nacional, né? Na perspectiva de que você tipo uma academia BAE. Tipo uma academia BAE, essa coisa. Olha, porque vocês são especializados só numa área, né? Que são áreas econômicas. Nós temos sim projetos e grandes para o PSL. Temos uns tantos projetos que vão vir à tona, bons projetos, né? Que provavelmente vão ficar de boca aberta, mas vão bons projetos. Só para dar nota de coisas grandes, o que nós começamos a fazer agora é dar formações profissionais. A par das aulas, nós já demos, a primeira formação foi sobre treinamento para contabilista, ou seja, dá o que é a base a nível de softwares e as bases todas de contabilista para a pessoa estar preparada mesmo para o mercado de trabalho. Quando chegar no mercado de trabalho e ter que fazer, ter que entrar em contabilidade, a pessoa sabe, vai dar conta daquilo. Já sabe os programas, já sabe como mexer, já sabe o que é contabilidade, já sabe as faturas, a fiscalidade e essa parte todas. Foi uma formação que nós demos em convênio com um centro e a nossa ideia é continuar, né, a dar formações. O que nós temos atualmente, fora essas formações que são presenciais, nós temos algumas formações que são mais a nível online. Mas o que é que nós fizemos? Nós, como temos umas formações internas, nós realizamos as formações e estamos enquadrando algumas pessoas, ou seja, de forma gratuita ainda, algumas pessoas são convidadas e não um post na página de comentários aí, escolhemos algumas pessoas que são convidadas a fazerem parte das nossas formações. Então eles bebem um pouco, então a nossa ideia é continuar. Nós vamos ter essas formações tanto online, tanto as formações presenciais, isso é o nosso prazo. Claro, nós pensamos não só em chegar num nível da Academia BAE, como passar um nível da Academia BAE.
Dá para ver que o projeto tá em bom caminho. Será que tem sido fácil conciliar o PSL com a família e tal? E trabalho também. Trabalho. Trabalho. Além do PSL, tem o trabalho. Além do PSL, tem um trabalho. No princípio foi mais. Eu acho que não está a ser tão difícil por causa de quê? Tudo bem que nós vamos ter às vezes os nossos conflitos e de tempo principalmente, mas aquilo depende também de como nós gerimos a coisa. Então, no princípio eu estava mais lá para o PSL, porque eu era estudante, eu dava explicação, eu tinha todo o tempo do mundo, eu podia dar umas 3 explicações por dia ou uma semana inteira dar explicações, mas agora é muito mais difícil dar isso. Não obstante, a gente eu particularmente fui puxando algumas pessoas para serem parte da administração, ou seja, o que é que se fez? No princípio, eu, sozinho, era o designer da página, o gestor da página. Esse é muito só eu na Eu vida. era o secretário da página, eu era quem marcava todas as atividades da página, mas depois fez uma atualização. Não, alguém para ser secretária, alguém para gerir a página, alguém para tratar de coisas mais administrativas, das atividades e assim fazer os contratos, os convênios com os centros e locais onde vamos dar as aulas. E nós estamos agora assim divididos. Nós podemos não estar legalizados, mas nós temos uma organização interna que dá conta das coisas. Eu, por exemplo, posso estar, isso até aconteceu, acho que na altura que demos o preparatório de ingresso, durante quase todo o preparatório eu estava meio que distante e ocupado devido ao trabalho, mas o preparatório começou e terminou bem. Aí foi os relatórios financeiros, eu recebi, dei uma olhada, fizeram o pagamento dos professores, conforme tinha sido. As conversas que eles tiveram comigo era como é que vai ser o contrato com o centro, como é que vai ser o pagamento dos professores, a data de início, a data de fim. Isso era a conversa que eles tiveram comigo, os outros membros da administração, e eles realizaram na chama. Ou seja, eu tenho um pessoal aí que dá muito apoio e boa parte das vezes eu só tenho que dizer não, vamos fazer, não, isso não podemos fazer isso, vamos implementar isso e eles conseguem. Quer dizer que todas as atividades não estão centradas praticamente em você, Atualmente não está centrada em mim, atualmente eu estou mais assim, vamos fazer isso, não, isso aqui não, podemos melhorar isso, ou às vezes chegar a dar uma ideia, mas eles vamos dizer que conseguem andar sozinhos. Eu posso ir de férias 2 meses que o PCL continua aí sempre vivo. Uma vez que no ramo da economia, né, esfera, qual é um professor assim mesmo angolano que você admira, fala esse aqui mesmo não, de todos os economistas que eu conheço aqui em Angola está acima de quase todos? Eu até não, a minha área foi contabilidade e auditoria. Não falo bem, tem um professor que foi sempre muito recomendado, ou sempre bem falado, e eu acho que pronto, tem um mérito, que é o Yuri Kishina. Yuri Kishina. Fala dele, né? Que manda muita... quer dizer, os comentários dele são muito fora do comum. Principalmente quando se trata da economia angolana. Já falou tanto... É que faz depois começou a fazer parte do conselho, né? Sim, fez parte do conselho. Que não são ouvidos, né? Sim, é assim, isso funcionou na Igreja Católica no passado. Quando não quer resolver um problema, delega alguém. Então, estão aí para isso. Assim, se colocarem, né? A Universidade Agostinho Neto, né? Católica, tem Lísia, tem Piaget, Metodista. Escolherias qual? Tipo assim, dizer não, essa é a minha opção. Todas entrar de favor sem fazer teste. Qual delas entrarias? Você que escolhe. Estava a te oferecer essa oportunidade. Eu tenho uma desvantagem de já saber as realidades. Mas eu acho que se no Inspitec tivesse auditoria, eu entraria no Inspitec. Então, com isso vai querer dizer que para ti é melhor do país. Pega um convidado, você já conheceu ele defende com unhas e dentes. Sim, que o ensino... A universidade dele é a universidade mais top do país, forma... Não, calma, quer dizer, na verdade também gostaríamos de saber se também concorda com a ideia de que Angola tem um ensino de qualidade. Exatamente, eu esqueci de perguntar. Ele defende, que Angola, você também é professor, que Angola tem um ensino de qualidade. Agora, na tua opinião, Angola tem mesmo um ensino de qualidade? Porque ele disse que a gente estava para falar,
Eu disse, quem é estudante na Europa, quem é estudante na América, a informação que o estudante da América recebe é o mesmo que o da Europa recebe, é o mesmo também que aqui nós em África recebemos. Só que às vezes é a forma como nos são transmitidos, mas só que isso às vezes não reflete na nossa realidade. Eu podia até, pronto, eu nunca tive assim tão familiarizado com conteúdos da Europa e assim, em termos de conteúdo programático, livros até já, né? Eu acho que em parte ele tem razão de dizer que nós recebemos alguns conteúdos de lá, pois embora que boa parte do que recebemos aqui não é aplicável. E a forma como aqui dão essas as aulas é que não são assim tão boas. Em geral, o nosso ensino podia ser melhor. O nosso ensino podia ser muito melhor. Em particular, onde eu estudei, o nosso conteúdo programático podia ser muito melhor do que foi. Porque tem coisas, eu estou a aprender, estou a fazer contabilidade e auditoria na faculdade, é expectável que eu aprenda alguma coisa a nível informático para contabilidade. E havia muito déficit nesse quesito. Então, o conteúdo programático em si podia ser melhor. Eu fiz uma prova, eu que estou me formando em contabilidade e auditoria, fiz uma prova em que a pergunta era quais são os produtos produzidos em Angola. E eu também, milho, arroz. Tipo, o que é que isso tem a ver? Eu já parei e refleti a questão do próprio conteúdo e vi que muitas coisas que nós tínhamos e nos deram é palha. Hoje eu trabalho em auditoria, eu me formei em contabilidade e auditoria, mas quando eu faço um balanço do que eu aprendi em auditoria e que eu estou a aplicar, eu vejo que tem coisas que eu podia ter aprendido e melhor, e aquilo podia ser melhor segmentado em relação ao como aquilo é dado. Então, o nosso ensino poderia ser melhor. Quer dizer, não tem qualidade, é uma forma educada. Para sim, não as pessoas mais sensíveis que estão aí a ouvir. Poderia ser melhor. Podia ser melhor. Só para termos, eu até, por termos contato às vezes no PSL com os estudantes de outras universidades, nós acabamos por ver os conteúdos de outras universidades. Um conteúdo de contabilidade e administração da Católica, por exemplo, envolve muitas boas cadeiras, que inclusive nós temos também em auditoria na UAN. E o conteúdo deles é bom. Um conteúdo do Inspitec de contabilidade, o aluno do Inspitec de contabilidade, ele tem um conteúdo em contabilidade muito rico, muito bom mesmo. Eu peguei e comparei com o que eu tinha, eu vi, eles têm um bom conteúdo, um excelente conteúdo. E às vezes para você ter que explicar a um aluno do Inspitec, você precisaria saber um pouco mais em relação àquilo que você aprende. Ou seja, um aluno do primeiro ano, com a contabilidade do primeiro ano, não conseguia explicar um aluno do primeiro ano do Inspitec. Por causa da diferença do conteúdo, e porque eles tinham umas coisas muito mais avançadas em relação ao que nós tínhamos. A minha questão de ter escolhido iniciar o Inspitec é só questão de conteúdo. Mas, por incrível que pareça, eu testei na UAN e no Inspitec, e eu passei nas duas, mas eu escolhi a UAN. Por quê? Por que escolheu a UAN? Por causa da forma que eu via? Até não foi pela fama, eu fiquei a analisar... Chama aliviar os bolsos dos pais, assim. Mas assim, né, se fosses o ministro das finanças, qual é o paradigma que você mostraria ao nosso país? Aí tem uns problemas e tá. Não, porque aquilo que é, né? Normalmente quem domina bem a matéria já consegue saber exatamente quais são os grandes problemas, principalmente no ramo financeiro do nosso país, que nós estamos a atravessar. Ou tipo, nas vestes de um ministro das finanças, qual seria? Eu preferia trabalhar em questões mais estratégicas. E eu acho que nós temos algumas coisas que são básicas, que deviam ser resolvidas. E eu começaria mesmo pela questão de educação, né? No Ministério das Finanças é coisa. Mas nós precisamos melhorar muito a nível de educação. Nós ouvimos nas notícias que aluno da faculdade X do CUNEN é o que ganhou o prêmio de não sei o que, saiu melhor não sei o que. Nós ouvimos, acho que foi recentemente, uma aluna que ganhou um concurso, saiu em segundo, que é da NASA. Da NASA, exato. Yeah. Uma angolana, foi angolana mesmo. Uma angolana que ganhou o concurso ou saiu em segundo em matemática na Rússia. Nós temos muitos bons estudantes aqui. Muitos bons estudantes, muitos quadros que deveriam ser aproveitados
Mas a questão é às vezes o aproveitamento que há desses quadros. Exatamente. Aqui, a nível de inserção no mercado de trabalho, nós temos uma grande dificuldade. Nós temos mais pessoas de fora a serem inseridas no lugar onde podiam estar pessoas de dentro. Exatamente. E às vezes o que falam é que não, as pessoas não são capacitadas, porque que não capacitam, então as pessoas estão aqui. Exato. Então, se nós tivéssemos uma maior, se capacitassem mais, né, o pessoal aqui de dentro, os angolanos, se investissem muito mais na educação, acho que nós estaríamos melhores. É só olharem uma realidade diferente, vamos ver. Angola não é um dos melhores países do mundo, né? Em termos de economia e assim, mas é economia, e você olhar para as pessoas em si, não são também das melhores. Se você pegar o Brasil, também não é dos melhores países com umas melhores economias. Exato. Mas você pega as pessoas, os brasileiros, o que fazem, eles são muito curiosos e vão sempre atrás de fazer uma outra coisa. Mas aqui nós não temos condições para isso. Por exemplo, a nível das redes sociais, tem muitas pessoas a ganhar com redes sociais. No Brasil, Sim. isso é já rotina, Isso qualquer praticamente já... social media e assim por diante. Mas aqui em Angola, nós temos muito impasse para esse tipo de coisas. As pessoas até tentam, uns conseguem, como Batista Miranda, que está lá agora no Brasil e tudo mais. Acho que ele já bateu a marca de 1 milhão de seguidores. Já, Está lá mais fácil do que aqui. Nós estamos a mas ele Yeah. bateu aqui. Não, na verdade o público Os dele... os Não, o público dele não está até aqui. 700, sim, o público ele não está aqui, mas Yeah. ele fez os trabalhos aqui. Ele, Acho que rapaz com de os 400 e Benguela, tal, conseguiu aqui. conseguiu aqui. Depois quando ele Nós começou... estamos a patinar no gelo para atingir 1.000 inscritos. Ele conseguiu o público. Tanto aqui já tinha pelo menos mais de. Acho que quando eu me inscrevi no canal deles tinha uns 300 ou 400. E ele estava aqui em Benguela a fazer os vídeos dele. Oh, sério? E o que acontece? E é algo que até houve reclamação. Ele, quando veio aqui em Angola, não teve assim tanto atenção dos programas televisivos para lhe chamar para vir falar de uma ou de outra coisa. Não teve Quer dizer, disso. na verdade eu nunca vi ele a ser convidado a um programa. É esse o Yeah. problema. Mas Mas né, é o maior os- youtuber de Angola. Exatamente. E Quer acho dizer, que também é o maior tiktoker de Angola. é mesmo também, tá com 1 milhão Sim. no TikTok. Yeah. É dos maiores de Angola, mas chega em Luanda, não é convidado. Acho que tem um programa que ele foi convidado, mas Uhum. acho que foi um podcast. que É um ele podcast do participou. Fly e do Gozaki. Epa, tô Gozaki. fazendo publicidade, né? Mas enfim. Sim, foi esses dois que ele participou. Acho que o do Fly até foi antes dele Yeah. ir para o Brasil. Fã dele pro O Brasil, outro yeah. foi depois dele ter chegado Quer dizer, na aqui em verdade, Angola. muitos youtubers já convidaram, principalmente que fazem podcast, já convidaram ele para ir lá. Só não foi no Gano Cortado, porque no Gano Cortado é os rappers, né? Exatamente. Mas acredito que eu vi uma notícia, uma informação que estava a rolar aí na página da Ango Rússia. Para fazer boa publicidade desse pessoal. Mas enfim. A informação é que alguns não conseguem reconhecer, tipo, né, ele como youtuber angolano, porque grande parte do conteúdo que ele faz é direcionado ao público brasileiro. Que na verdade eu nunca vi um conteúdo dele direcionado ao público brasileiro. Na verdade o que ele faz é semelhante ao conteúdo do público brasileiro, mas não necessariamente tipo ser um conteúdo direcionado ao Brasil, né? Porque tem muito angolano que comenta lá, essa coisa toda, mas como agora também está aparecendo lá em muitos programas no coisa do Brasil, tá sendo muito Algo seguido. que ele fez que ficou até viral foi sobre a galinha Sérgio. Aquilo não é conteúdo para o Brasil. Ele Sim. simplesmente a galinha deu o nome, falou que é cão dele, deu o nome de Sérgio e aquilo viralizou. Então é a na questão. verdade, Voltando, né? Por que aqui as pessoas que estão em cargos de mais responsabilidade do país preferem pessoas de fora, por exemplo, especialistas, tanto no ramo da contabilidade ou economia? Claro, não, Eles sim. não, será que são mais sérios ou é por serem brancos? Por causa do nosso ensino. Ensino? É só verem. As pessoas que estão lá preferem as pessoas de fora. E as pessoas que têm mais, os PEPs, os que têm cargos assim no país, mandam os seus filhos para estudar fora, por causa de que tem mais condições, ou vai aprender significativamente mais estudando fora do que aqui. E os programas lá fora são bem mais orientados em relação a muitos dos nossos programas aqui, ou seja, você vai lá, você vai aprender mesmo. Você vai lá, pronto, eu nunca estive lá, mas lá eu tenho né, colegas de trabalhos que estudaram fora e eles falam de umas coisas que aprenderam na faculdade e eu olho que eu não aprendi isso na faculdade, não ensinaram isso na faculdade. Então,
Não tem como. Os que estudaram fora, o nível, além de estarem em países mais desenvolvidos, eles aprendem coisas um pouquinho mais avançadas e tudo mais. Quase avançada não, mas na condição de um país mais desenvolvido, Tem as suas vantagens. tem A as suas biblioteca de vantagens. Harvard, se não comparar com a biblioteca da UAN. Aquele É. é desgraça extrema. É bem mais. Eles são. são Olha, mas já, você que está lá com eles, tem notado tanta diferença e dizer, uau, ele, se não for eu que estamos a fazer o mesmo trabalho, não, ele está mais avançado. eu não. Quer dizer, ele faz o trabalho melhor e o supervisor chama, não, esse aqui é que tem que fazer esse trabalho porque ele que estudou fora. Você como estudou em Angola vai fazer o trabalho sem valor. É assim que funciona. eh, eu acho que só tive duas colegas do mesmo nível. Mesmo nível. O que eu estou a falar, os outros colegas estavam num nível assim, mais acima, então eles já têm a vantagem Da de experiência trabalhar. ou por estar já- Nível de experiência, tipo o mesmo nível. Vamos dizer, que ele tem staff, um, dois, três, e tem o que eu estou a falar, por exemplo, era um manager, né? Então, obviamente, o manager sabe mais do que o staff, isso é o mais normal, então aí não há culpa. Mas ele ter dito que aprendeu aquilo na universidade, não ter aprendido já é comparável. Agora, comparando com pessoas que estudaram fora aí do meu nível, eu tive uma formação, e nessa formação tinha as pessoas da UAN e tinha as pessoas da Católica e tinha as pessoas que estudavam fora. Mas os da UAN acabaram tendo um melhor desempenho. Eric, isso é para aqui. Yeah, os Falando da UAN que acabaram. Católica são os militares, vem aqui, né? Nós É algo que eu digo também. Pode ter essa questão de que o ensino lá fora seja melhor em relação aqui, os programas aqui sejam melhores em relação, os programas de lá sejam melhores em relação aqui, mas isso em nenhum momento nos impede de sermos melhores estudantes, melhores alunos, porque nós temos a internet à nossa disposição e nós temos também a vontade de querer estudar de verdade e querer estudar bem. Nós podemos estar aqui em Angola e ter tanto conhecimento quanto alguém que estuda fora e tem um estudo melhor, privilegiado e assim. Nós podemos conseguir fazer isso. Isso depende. E tem aquela questão também de qual universidade você vai estudar. Eu já disse também para umas certas pessoas que às vezes tem, as faculdades têm os seus problemas, mas isso também depende muito dos alunos. O aluno em si, vamos dizer, se tivessem que fazer um concurso de, vamos lá, melhor aluno de Angola, não significa dizer que ele vai sair de uma UAN, de uma católica ou de uma metodista. Pode sair de uma outra universidade aí, por aí, de uns cantos aí que as pessoas até nem reconhecem como uma das melhores. Pode sair de uma Unia ou de uma outra, porque quando falam Universidade de Angola falam que Agostinho Neto, católica, metodista, depois também falam de Inspitec. Pode sair, Isia desmerecem muito. Mas pode sair de uma Espoca, Olha, pode sair de uma Unia, aquele colégio pode aí. sair. Porque isso Esposando. não só depende da universidade, mas depende do aluno. Não é só escolher aquilo que tem na universidade, é procurar investigar, procurar saber mais, quer se aprofundar. Tem muitas coisas na internet à disposição, tem muitas informações gratuitas que você pode aprender. Por causa disso, é que eu, pelo menos, no meio de pessoas do mesmo nível, né, que têm informações fora, nós estamos aí para aprender algo. Eu me dediquei, eu pesquisei, eu estudei e eu consegui dar conta daquilo da melhor forma que eu poderia dar conta. Então, por mais que outras pessoas tinham formação de fora, isso nem era medo para mim. Não é sinônimo de que vocês podem ser. Dizer, não, eu estudei em Harvard, você estudou na UAN, então você está aqui embaixo, eu estou aqui em cima, isso não... Eu sou uma pessoa assim. Quando eu fui fazer o teste na UAN, acho que tinha umas tantas vagas. E eu, quando fui fazer a inscrição, tinha acho que umas 50 pessoas à minha frente, naquela fila, 50 pessoas à minha frente e umas tantas lá atrás. Eu disse para mim, eu só preciso de que tenha uma vaga. Se tem uma vaga para mim, tá tudo bem. Eu estou aí testar. Mas se tem uma vaga para mim, tá tudo bem. E eu passei na UAN. Fui no Inspetec. Logo na secretária a senhora me disse, olha, os alunos que têm mais de 14 ganham bolsa. Eu falei, tá bom, eu vou ganhar essa bolsa. Entrei para fazer o teste do Inspitec eram 50 questões, 10 de cada cadeira, acho. Yeah. Entrei e o professor que estava controlando essa prova disse, olha, os que passarem aqui vão ser meus alunos. Eu falei, você vai ser meu professor. Falei, os que passarem aqui também vão ser meus colegas. E eu fiz o teste e passei. Tipo, a gente deve se confiar.
Yeah. E às vezes não há necessidade de ter 1 milhão de vagas para você conseguir passar. Tem que ter uma vaga. Se tem uma vaga é porque você consegue passar. Você é uma pessoa, você não é Sim. duas. Por exemplo, Então, na AGT tem a vaga em que o britânico está a concorrer, só são para 10 pessoas. E eu lhe falei, olha, britânico, só são 10 vagas. Ele disse, não, só preciso de uma. é isso. Às vezes nós só precisamos de uma vaga. Realmente. E eu gosto desse teu espírito, acho que é isso. Isso é um dos melhores estudantes aí. Porque não é assim, o estudante vem, aqui é difícil, primeira prova é boa negativa, e vão se preocupando só com isso. Você não foi lá e tomou e estás aí um exemplo para a universidade, e a universidade se orgulha disso. Né? É isso. Assim, acho que o teu sucesso em parte é por causa da universidade onde você passou, por exemplo. O professor vai ver na televisão, agora o aluno X passou, ele é nosso fruto, é nosso resultado, nosso esforço, ele só é o que é porque passou aqui. Acreditas nisso? Se não passasse aqui, não seria nada. Ia ser como daqueles das Yeah, porque a One é considerado como a FAO dos sofredores. Yeah, grande parte da pessoa está também lá. dos mais pobres do país. Uhum. Não duvido. Não, mas uma coisa que há, eu acho que eu bato no peito e admito, os alunos da UAN são muito esforçados. Estás a ouvir? Muito esforçados. Em termos de estudar mesmo, são esforçados. Eu no preparatório eu tinha alunos da UAN e tinha alunos das outras universidades. E acontece que alguns alunos que eu tinha da UAN não são alunos que você vai dizer, não, são dos melhores da turma, são aqueles medianos, tiram umas notas daqui, positiva. E os alunos da outra universidade também é a mesma coisa. Eles começaram juntos. E você vê que os alunos da outra universidade não estavam conseguindo. A aluna da UAN começou com negativa, mas depois aquilo vai explicando, ela se esforçava bastante e conseguiu passar. O outro lado eu tive que parar, eu estava a explicar matemática financeira, eu tive que parar para dar explicação de equação de segundo grau. Fala sério. Sistema de equação. Eu tive que preparar um material só a explicar como é que se resolve um sistema de equação. Yeah. Então, os estudantes da UAN são muito esforçados. Muito esforçados. Eu acho que eu bato no peito quando falo mesmo. Eles são mesmo. Eles de estudar mesmo, sofrem mesmo bem, mas de estudar mesmo são bem esforçados. Agora, falarem que o mérito foi da UAN, eu estar onde estou. Pronto, a UAN foi um caminho para mim chegar lá, mas quantos alunos passaram na UAN e estão em sítios completamente diferentes ou não conseguiram fazer certas coisas. Eu acho que isso é questão bem particular, individual, das decisões que nós tomamos, dos objetivos que nós temos. Porque a UAN ajudou, mas eu acho que o PSL também deu grande impulso. Por causa de que eu tenho a UAN que tenho que estudar e eu tenho um PSL que tenho que estudar para explicar e dar aula a outras pessoas. Eu tenho que aprender conteúdos que não dão na minha universidade para mim conseguir explicar em outras universidades. E com isso, eu acho que uma das habilidades que acabei ganhando com o PSL foi a capacidade de aprender muito mais rápido. Já aprendi 2 vezes. E eu via que eu conseguia aprender muito mais rápido. Teve épocas que eu era tanta explicação que eu não tinha tempo para estudar para a prova. Eu já tive que estudar um dia antes da prova, mas eu não tive problema estudando um dia antes da prova, porque eu quando olhava e estudava, tipo, parece que entrava mais fácil. Parece que a coisa estava mais fácil e eu era daqueles alunos que eu não gostava de, no dia da prova, estar a ler os papéis. Não, essa aqui é malai. Me lembro de uma prova que eu, acho que foi hoje. E eu estudei um dia antes, eu cheguei no dia da prova. Eu estudei um dia antes, não, acho que umas 4 horas. Acho que era para me estudar de noite, acabei dormindo, acordei cedo, umas 4 horas estudei. Cheguei na faculdade como se estivesse estudado muito. Meus colegas aí com boi de papéis, eu fiquei na minha calma, passo indo aí, não sei o que, giro. Peguei a prova e fiz a prova. E a prova até, inclusive, tinha questões que eu desenvolvi por coisas a mais que eu havia lido, que eu sabia e fui estudando. Eu acho que me lembro, tinha provas, uma pergunta relacionada a branqueamento de capitais, eu já tinha lido um monte acerca disso, então só cheguei aí, despejei. E acho que tinha algo também voltado a marketing, eu já tinha lido, eu trabalhava como designer gráfico, eu já tinha lido bastantes coisas, só cheguei naquela prova e despejei tudo no professor. E consegui tirar uma boa nota. Então, o que o PSL trouxe como desenvolvimento pessoal? Tipo, o PSL me ajudou a crescer nessa área. O que ajudou assim,
Pronto, o que eu apontei foi a primeira coisa foi a capacidade de aprendizagem. Acho que isso aqui, tipo, eu consegui aprender, né? Eu estudava, mas quando você tem que explicar para umas tantas pessoas que percebem de formas diferentes e tudo mais, você tem que às vezes se reinventar e adaptar e conseguir tornar aquilo às vezes muito mais fácil para a pessoa perceber. E por ter que fazer sempre esse trabalho repetidamente, eu consegui também tornar as coisas muito mais fácil para eu próprio perceber. Então, com o PSL, eu acho que eu consegui, né, pegar as coisas muito mais rápido mesmo. Muito mais rápido. Eu consegui também ter acesso a conteúdo de outras universidades também. E a questão de, eu acho, comunicação, né? Eu era muito, para ter noção, eu era mais calmo do que sou agora. Agora imagina como é que era mais calmo do que sou agora. E você dando aulas, você tem que falar um monte, tem que estar aí na frente das pessoas e também observar e perceber. Porque às vezes os problemas das pessoas não eram as cadeiras. Tem pessoas que têm outros problemas. Tem problemas da base. Agora, existem cadeiras lá que, se tu entras na sala nas provas, o número de cadeirantes é enorme. Então, de todo esse tempo, o que não analisaste? Qual é a causa de ter muitos alunos a reprovarem numa disciplina? Será que é o professor, os alunos são menos inteligentes? O que é que se passa? Eu acho que aí tem... O fator professor conta, o fator aluno conta. O fator professor, principalmente por causa da forma como é passado o conteúdo, às vezes pode não ser a melhor forma. E o fator aluno conta porque os alunos às vezes são um pouquinho relaxados. Tipo, tem 7, os que dizem da UANA que tem 7 vidas para fazer primeira, segunda, exame, recurso, recuperação. Então, as pessoas não estão tão preocupadas. Tipo, posso não passar nessa, mas vou passar na próxima. Ou seja, ainda tenho umas oportunidades. Os alunos é fator porque muitos acabam sendo mesmo desleixados quanto à questão das provas, quanto à questão da... É difícil você encontrar aluno que, vamos dizer, teve aula, hoje vai chegar em casa e vai revisar, ou pelo menos revisa todos os dias, alguns minutos. Não, é difícil encontrar isso. Eras desse caso? Eras desse tipo? Eu já tive programas para revisar, mas teve um tempo que, devido o PSL, acabou sendo mais difícil manter esse programa. Ou seja, em vez de eu parar para revisar as minhas coisas, eu tive que parar para estudar, para dar explicação. Mas como é que tens tempo para cantar? Eu já te via cantar. Tocar. Aprender. Você toca, você participa em vários projetos além só disso. Como é que aguentavas todo esse tempo? Gestão de tempo. Eu até fiz um curso de gestão de tempo. Não, É questão de fazer... Tem que fazer também um... É questão de fazer gestão de tempo. Acho que na altura que estava na faculdade, além de dar explicações e ser um estudante, eu era o coordenador da banda da faculdade, tocava piano para as atividades e também era o designer da faculdade. Eu fazia as artes gráficas, ajudava aí também com o quadro de honra, os certificados e assim. Sim, me convidaram para ser coordenador. Não sei se o coordenador da banda, entre aspas, faz parte da associação. Participei, né? Não sei se já ouviste que dizem os estudantes da UANUS da associação impedem que os outros apanhem os trabalhos primeiro, né? Não falam que eles também recebem algumas recomendações e tal, eles podem escolher alguns alunos. Já ouviste isso? Já ouvi. Não são as pessoas da associação, ainda bem que você já foi, que os estudantes da associação da Universidade Agostinho, da Faculdade de Economia, recebem propostas de emprego antes de todo mundo. O que é que eles fazem? Põem primeiro eles, depois os outros. É verdade isso? Eu já ouvi bastante isso. Não, mas calma. Todos lá são mesmo empregados, têm emprego. Não, mas é assim. Estranho. Não, mas também temos que entender. Vamos supor, tipo, né? Tem aí uma empresa que precisa de 10. Vamos supor, tipo, na associação dos estudantes tem 20 elementos. Desses 20 tem 10 que estão desempregados. E que às vezes estão sempre pedir para todos sem combo de táxi e tal. É claro que eu não vou já abrir assim para todo o público. Quando aparecia mais de uma vez, eles podiam trocar de emprego mais de uma vez, né? Faz isso. Pronto, o que já aconteceu foi que teve inúmeras... teve alguns casos, ou teve empresas que vieram solicitar e notou-se que alguns casos ficaram pela associação e depois foram ao público, mas eu nunca tive... Pronto,
a priori eu não queria fazer parte da associação, eu nunca tive interesse em fazer parte da associação, mas me solicitaram principalmente por causa da banda da faculdade. Eu fazia parte da banda, a colega que era coordenadora, infelizmente não deu para continuar por alguma situação. E eu me convidaram para fazer parte. Como eu era pianista e estava aí bem ativo, disse, sem problema, posso coordenar a banda sem problema, mas é o que eu garantia. Por causa da questão do tempo, eu, quando me afiliei em certos projetos, eu deixo claro, olha, eu posso, mas não quer dizer que eu vou estar sempre presente nas reuniões, e isso e aquilo. Então, eu não era um membro da associação que estava a par de um monte de coisas relativo à própria associação em si. Mas eu cuidava pelo menos do meu lado, que era garantir que a banda sempre vai estar aí ativa, pelo menos até eu sair da faculdade, né? E nas outras atividades. Então, eu não tenho bases para dizer, porque quando eu estava lá não me lembro de ter chegado a alguma coisa e ficou só pela associação. Fora brindes, né? Mas aquilo é bem normal. Olhando assim para as universidades, já pensaste nisso? Olhando assim para as universidades, o que ele acha? Por que a universidade não entra nas melhores do mundo? Né? Não, Assim, quer dizer, qual é a ideia dele sobre... na verdade também nunca pensei até ali. Acho que o nosso CEO aqui tem alguma informação a nos dar a respeito. Eu acho que essa análise até acaba sendo fácil. Nós não temos pessoas a virem estudar em Angola. Temos pessoas angolanas. Não, quer dizer, não, eu me lembro. Não, tem um dia eu vi uma informação no jornal, não sei qual jornal, mas estava circulando muito nas redes sociais, aquilo também que o Chá publicou, da filha de Barack Obama, que era estudar na Universidade de Augusto Neto. Queria vir estudar. Isso é uma loucura extrema, ela ia perder muito. Quer dizer, Pensa. na verdade, nunca era visto estudar. Depois o que nós ficamos a saber é que ela queria conhecer a Universidade de Augusto Neto. É claro que a maioria do pessoal que escreveu a história da África, a história de Angola, não são angolanos, não são americanos e tal. Se calhar ela se encantou com uma história de Augusto Neto, você perceber. Se não querer vir estudar aqui. É um caso normal. Mano, Por que, por exemplo, publicam as 300 mil universidades de África? Eu já vi 30, né? As universidades angolanas não estão lá. Estão lá atrás do mundo, nem se fala. Por quê? é porque somos fera. Nós estamos em independência há mais de quantos anos? Quantos anos? A independência de Angola? Sim, acho 40 e tal anos. 46, Nós acho que até é hoje 46. não conseguimos colocar a nossa universidade, pelo menos só nas 30 de África, nas 20, só em África. Por quê? O que é que falta? Eu, no dia da minha defesa da monografia, levei algumas pessoas lá. E eles estavam admirados. Isso mesmo, faculdade aqui. E muita gente que estuda lá diz, não, estrutura não importa. Será que isso também influi quando os especialistas vêm analisar? Vêm, uau, isso aqui que é? Como é que as pessoas que estão aqui acham normal o ensino? As pessoas dizem ensino desatualizado, não sei. Você que está nessa área, né? Consegue avaliar. A UAN é um beco, né? As outras também, você vai no Piaget, e o estudante da UAN vai no Piaget, ele diz, não, aqui é muito fácil, aqui não tem aquele, a pessoa não vai noutra universidade, não, aqui é que me sinto, só falta isso. O que é que se passa? Eu acho que fora livros e conteúdos assim que consumo, uma das coisas que mais vejo em relação ao estudo de fora é aquilo que nós vemos a nível do cinema, né? Em termos de organização, como é que é o horário, eu acho que eles são muito mais organizados em relação a nós, mesmo em termos de... Eu acho que eu vi recentemente que em Portugal, você não estuda de manhã ou de tarde, você estuda todo dia, de manhã até às 16, porque você tem de manhã tem aula disso, aquilo, depois de tarde tem aula disso e daquilo. Só para terem noção, lá fora também, em geral, os que no ensino de base têm aulas como natação, não sei o quê. Se você vê na China, as crianças de muito cedo aprendem a fazer umas coisas interessantes, educação, esse tipo de... E nós não temos isso aqui. Não, porque eu fico a saber esses brinquedos, até essas coisas aqui, Sim, que fazem criança. Sim, isso aqui eles aprendem também Mas pequeno. já. Podem aprender coisas de robótica mesmo Exatamente, pequeno. robótica. Aqui agora também tem Nós temos tem coisa. uns institutos, uns estabelecimentos, institutos que estão a vir e estão a dar formações assim para a criança, mas isso não, é... por exemplo, né, eu tinha plano de colocar lá o meu filho, aquele no Quilamba, estavam dando aula sobre coisa, robótica, Sim. Então, por que aqui restringe a um certo grupo? Por exemplo, eu se for no Desejo da Filomena, vou encontrar escola portuguesa, francesa, mas nos outros países eu vejo que até pessoas que não têm muitos meios Tem conseguem. essa... Aqui limitam as pessoas, não acha que isso impede as pessoas de crescer?
Eu O, vejo, nós já saímos em vantagem, desvantagem, né? o nosso problema é mesmo isso. Então acho que é organização. É, a nossa organização, se nós tudo fosse melhor, tipo, nós podíamos estar das asas para as pessoas de crescerem. E aquilo seria mesmo aprender a partir da base. Só que o que nós temos de problema é que o ensino base gratuito não está disponível para todo mundo. Nós temos muita gente fora do ensino. E essas pessoas, às vezes, com 10 anos, 12 anos, é que estão a começar a estudar. Acaba sendo com certo atraso e o nosso ensino é mais aquilo, tem aquelas coisas que nós não acabamos a aprender e tem aquelas coisas que aprendemos que acaba sendo palha. Exatamente. E tipo, como é que você espera que a nossa universidade vai estar com as melhores? O que é que Angola tem produzido? Qual é angolano que fez alguma coisa relevante dentro de Angola? É difícil. Você vê Angola Não, nós em relação... bem cerveja e whisky. Em relação a estudos e assim, se você vê angolanos que saíram bem é porque estavam fora e fizeram uma coisa. Agora, Não, mas tem um puto no coisa, no Namibe, construiu um carro. já lhe esqueceram também. Você lhe conhece, você nem sabe onde ele está. E agora sim, quanto ao PSL, o PSL sabe, uau, não tem pessoas de fora de estudar, aqui é uma realidade. Nosso ensino, a organização, nós como PSL, como sabemos disso, vamos já vos ensinar para que vocês já aqui, ou o PSL vê não. É claro, temos essas todas as limitações, mas o PSL está aqui para ir além das limitações, não deixar as circunstâncias lhes limitarem ou deixar as circunstâncias limitarem eles. Será que o ensino que a pessoa aprende no PSL ele pode pegar uau? Realmente é algo que dá para aproveitar? Não, nós realmente podemos aprender algo de qualidade ou qual é a tua visão? Dá sim para aproveitar e nós procuramos colocar na cabeça dos alunos que o PSL não é um entrave, não é algo que você vai estar aqui e vai depender da gente para um bom tempo. Não, aqui você vai aprender como fazer a coisa e a ideia é que os alunos consigam mesmo fazer aquela coisa por si só. Pode parecer que às vezes não seria mais conveniente não ensinar tudo para eles voltarem sempre a solicitar explicações. Mas a nossa ideia não é essa. Nós dissemos é sem tabus mesmo nenhum. A ideia é ele explicar mesmo o que ele conseguir aguentar para ele conseguir mesmo fazer as coisas sozinho. E também lhe dar visibilidade e ideias de que tem coisas a mais que ele... Tem alunos, por exemplo, só nessa questão do nosso ensino. Nós temos muitos alunos teve na minha época, muitos alunos na universidade que tinham muito talento para outras coisas. Tinha os alunos que eram muito bons de músicas e tudo mais, e está aí na universidade, está a tirar negativa. Você não vai falar que aquele é mau aluno. Não é a área dele. Mas aqui onde é que você vai se formar assim, Mas música, agora você e vai pode ter esse desenvolvimento? lhe ensinar tudo, na mesma vai bodegar. Pode Acreditas nisso? Acredita nisso? Ensinar tudo vai bodegar. pode lhe ensinar tudo. Aquilo que é, né? Mesmo que você lhe esconder, é aquilo que eu falo. Às vezes a informação que você compra com um dinheiro que você acha que é fogo, esse dinheiro eu vou colocar mesmo nisso. A pessoa chega a dar mais valor do que uma formação que ele só está a fazer por acaso ou por alguma obrigação ou se calhar porque quer recuperar as notas e se calhar esse dinheiro como não sai do bolso dele não tem assim muito peso. Mas eu vejo que o angolano reconhece mais e respeita mais quando ele está empregando muito dinheiro numa determinada formação. Estando lá, sentiste isso? Será que os estudantes que tiravam do seu bolso ou valorizavam que o pai... Não, é mais os da One. Se você explicar, vai dar conta que os da One eram os alunos que mais coisa. Tinham os melhores índices de aprendizado mais elevado. Por causa disso, né? Então, sim. Tem que coisa. Os alunos da One são muito sofredores, sabe? Não, realmente. Sofrimento é motivação. É um problema, eu devo. Mas é assim, tem um pecado, eu gosto muito de falar, você é cristão, né? Que ninguém tem, por exemplo. Ninguém tem, por exemplo, estamos aqui, 5 pessoas nessa sala, ninguém é invejoso, mas todos são invejados, não sei se você já viu. As pessoas dizem, não, me invejam, mas eu nunca falei, eu sou invejoso. Será que no PSL sentiste isso? Por exemplo, eu não senti no teu caso, porque você podia pensar, não, se eu ensinar, as pessoas vão aprender, depois vão ser professores como eu e vão estar no mesmo nível. Mas você não fez isso. O que é que ajudou a não pensar desse jeito? Hoje pegaste pessoas que eram estudantes, que transformaste em professores, todos parceiros. Então aí você disse, não, vamos aqui, é um bom projeto, vamos agarrar mesmo, você foi meu aluno, estamos no mesmo nível agora. O aluno se calhar pensa, não, agora sei mais que ele, então sou mais que ele. Mas você não foi pensando, o que é que te fez? Será que é por fato de seres cristão? Porque em África é mais fácil ser do teu tipo de pessoa quando é cristão, quando não é, você já sabe. Sim, pergunta. Ei, você fez isso, calma, você é cristão, né? Sim. Não O que necessariamente. te ajudou
a não pensar desse jeito e continuar só você o centro único e só você? Eu acho que porque isso aqui era o problema e nós queríamos eliminar isso. Ou seja, nós temos isso a nível das universidades, tem pessoas que escondem algumas coisas, não ensinam todos os alunos, não são tão abertos por causa de que para o aluno depois ir correndo professor e tudo mais, o professor tem que explicar isso, porque podiam explicar ou fazer aquilo de forma melhor. Porque a questão às vezes é estatística, é fazer a amostra. É a mesma cadeira que um professor está a explicar a 30 alunos e a mesma cadeira que um explicador do PSL está a explicar a 30 alunos. Como é que entendem mais de um lado em relação ao outro? Tem alguma coisa que está mal. Sim, nós vimos que isso aqui era o problema. Não mostrar o pau, né, depois de matar a cobra. Isso aqui era o problema. Então, o nosso objetivo nunca foi esconder isso. Era mesmo fazer o aluno saberem como é que é e o aluno conseguir andar sozinho. Porque isso é muito benéfico para nós. Quando você tem um aluno que consegue andar sozinho, consegue aprender, isso a nível individual para ele vai ser bom. Ele vai crescer mais profissionalmente. Já é uma mais-valia para o país, porque vai ter um quadro que está a ser bem orientado e acho que todo mundo sai a ganhar. Porque esse aluno que você explicou, um dia pode se encontrar com o teu filho ou coisa assim do gênero, ou alguma área, e ele também vai estar ajudando. Ou seja, nós estamos a ajudar essas pessoas, né, que por lhes ensinarmos, vamos dizer, tudo, eles acabam conseguindo fazer as coisas sozinhos e vão, né? Essas pessoas onde irem conseguem também dar alavancar o sítio onde eles vão estar, porque eles aprenderam, eles sabem fazer aquilo, e em níveis pequenos, mas estamos a ajudar de um modo o país, ou seja, os quadros estão ligeiramente a melhorar. Então foi para... A nossa ideia é mesmo tirar esse tabu. Os alunos aqui vão pensar, claro, tem aqueles que voltam sempre, tem aqueles que... Mesmo aqueles que vão e conseguem seguir sozinhos, eles voltam para agradecer, eles voltam para um esclarecimento daqui e dali. Se eles conseguirem e saberem mais do que nós... Eu até dizia para os alunos, eu estava a explicar, mas eu gostaria que vocês tivessem notas mais altas em relação a que eu tive. Porque eu não tive essa explicação que eu estava a dar hoje. Eu falava, vocês têm que ter nota mais alta em que eu tive. Teve até um que era bem motivado a isso, o objetivo dele era sempre tirar as melhores notas em relação a que eu tive. Então, para mim era de boa, tipo, eu consegui fechar essa cadeira com esse valor. Se o aluno conseguir tirar mais do que isso, para mim, tá bom, aprendeu o suficiente, está avançando. Isso é uma mais-valia não só para o PSL como geral. Porque mesmo que aquele aluno deixe de frequentar as aulas do PSL, é aquele aluno que vai falar para uns tantos outros para entrarem para o PSL. Nós temos casos de quê? Alunos que foram do PSL e já estão lá mais adiante, mas os sobrinhos, os primos que querem ingressar na faculdade estão colocados todos no PSL. Exatamente. Então, é sempre um ciclo. É um ciclo que nós vamos sempre ganhando pessoas e eles vão ir, e vamos ganhando e eles vão ir. Teve caso até de uma aluna que esteve conosco no preparatório, mas depois ela puxou o PSL para a monografia. Ela pediu uma ajuda sobre a monografia e colocou nos agradecimentos. Ok, é sempre uma boa valia. Olha, nós estamos, né, acho que nós não gostamos de cansar muito os nossos convidados. Não gostamos porque uma conversa de 2 horas, 3 horas tem que ter comida. e como está a ver, nós ainda não temos patrocínio e tem a razão pela qual às vezes as coisas não estão assim. Mas nós estamos aqui com o CEO do PSL, né, ele que está aqui a nos passar. A maior parte dos jovens em Angola pensam que esse país é uma desgraça, não vai melhorar. Levando na área política, esses estão... Em suma, querem ir embora. Sim, querem ir embora. No teu caso com o PSL, acreditas que é uma forma de ajudar Angola a crescer? Sim, nós temos uma visão para isso, de ajudar a crescer. Nós somos só o PSL para a Angola que é gigante, mas nós conseguimos fazer alguma coisa para isso. Então, por menos significativo que pode parecer para um todo, nós podemos alcançar umas tantas pessoas que podem influenciar as outras. Acredita que o nosso país tem futuro? Tem bem, com as pessoas certas a fazerem as coisas certas, porque nós até temos estudantes de Lubango, de Benguela, que estão mesmo a nos solicitar. Nós estamos com perspectiva até de criar um núcleo em Benguela. Estamos com perspectiva de criar.
pretende expandir ou só continua em Luanda? Pretendemos expandir, mas antes nós temos que fazer algo muito grande em Luanda. Vamos lá nos cansar de Luanda, depois nós vamos para... Ok. Então, é assim, nós estamos muito felizes. E gostaríamos, né, antes de nós terminar, como é que o pessoal faz para encontrar o PSL? Para encontrar o PSL, principalmente a partir do Facebook, é só escrever Projeto ESL. Ok, olha, o link vai estar lá na descrição. É só você chegar lá, dar um clique, vai te levar diretamente na página do PSL. Lá temos todas as informações do PSL, os contactos, e também publicamos vários artigos. E também quem estiver lá pode fazer parte das formações que nós vamos passar a dar. Algumas gratuitas, né, e as outras com um preço assim que dá para os bolsos. Ok. Olha, nós estamos muito felizes. Muitíssimo. Muito. Foi um prazer. Foi um prazer. É uma grande oportunidade ter esse jovem aqui, incrível, com um talento incrível, com uma inteligência acima da média. Você é um gênio. Normalmente, o gênio raramente consegue se identificar que são gênios. São as outras pessoas que conseguem dar conta que ele é gênio. A maior parte das pessoas viu dificuldade, elas achou bobeira. Né? Exatamente. Acho que é... Aquilo que o Eurico disse, né? Quando começou a fazer o curso de contabilidade, ele viu que aquilo era muito fácil. Ele falou, ou isso é muito fácil demais, ou eu que entendi muito rápido as coisas. É claro, podia ser exagero da parte dele. Então, pessoal, o Eric tá bem. Dinastia Podcast com o Gelson, dono do projeto PSL. Então, e pessoal, fiquem atentos. E não esqueça também, né? Nos segue lá no Instagram. A nossa página é Dinastia Podcast, e também no TikTok, Dinastia Podcast. Você segue lá, tem lá muito conteúdo, os cortes, as partes mais impactantes das nossas conversas. Jovens de projeto. Exatamente, para, né? Quer dizer, um dos focos principais aqui do nosso programa é mesmo vos informar, não só entreter, né? Vos informar, vos passar alguma coisa que agregue, de certa forma, valor. Muitíssimo feliz. Obrigado, muito feliz. E pela tua presença aí. Obrigado. Como dizemos sempre, até lá. só gratidão.